boa tarde a todos. Eu não vou ficar cumprimentando demais, senão o Ricardo pega a bengala dele e controla o meu tempo, a muleta. Na verdade, eu fiquei muito me questionando o que é que eu ia apresentar hoje. E por que eu fiquei me questionando? Porque quando você pensa em implicações, você pode pensar sobre uma decomposição em dois elementos. O primeiro, um pouco do que já foi feito aqui. Olha, qual é o efeito da estratégia chinesa de saída para o mundo? Ou seja, isso tem uma implicação direta no investimento externo direto e o quanto isso viabiliza ou não estratégias nacionais locais. Tá? Mas como eu conheço há muito tempo o trabalho dos dois, eu falei, não, eu não vou adotar esse viés porque eu sei que eles vão desenvolver até melhor do que eu esse ponto. E qual foi a minha estratégia? A minha estratégia de apresentação aqui hoje é tentar compreender o que a ascensão da China gerou em termos de transformação do capitalismo e seus impactos na estrutura produtiva, seus impactos na questão do comércio, mas principalmente da indústria de transformação, né, e seus impactos na mudança da estrutura de renda. Como assim, Eduardo? Né? Eu quero, e aí vou fazer muitas provocações aqui, ao final da apresentação, dado que é a ascensão chinesa, dado que essa reconfiguração do capitalismo, dado que existe um aumento da indústria da transformação no mundo no período recente, tá? Que muito se discute sobre desindustrialização, mas o mundo está se industrializando, incorporando a China. Tá? Quais são os efeitos disso para a economia mundial? O que é que isso gera de efeito, e principalmente no centro? Com o rebaixamento do salário industrial, né, uma reconfiguração do emprego industrial para a periferia e, ao mesmo tempo, né, ampliando, né, a renda dos mais ricos e ampliando a renda dos mais pobres. E essa inquietação, para mim, ficou muito forte, muito marcante, porque no auge da crise de 2008, né, nunca se incorporou tanta gente ao consumo capitalista e ao emprego industrial. No auge da crise, nunca tirou tanta gente da miséria absoluta. Né? É um pouco dessa questão, dessas inquietações, né, que é a ideia de apresentar aqui. Então, é muito mais o impacto e, além disso, fazendo um recorte muito claro. Um recorte muito claro entre década de 2000, crise e pós-crise. Né? Eu vou aqui, em certa medida, acelerar esse efeito, porque isso aqui já é muito marcante, mas é importante voltar para entender a conjuntura atual. E aqui, um texto clássico do Medeiros de 2006 da REP, para quem é estudante e não conhece esse texto, é um texto que precisa ser lido, que é exatamente a ideia do duplo polo. Ou seja, qual é o efeito da economia chinesa? E no Medeiros estava escrevendo naquele momento para a questão asiática, e depois se mostrou que o duplo polo era para o mundo. Né? E que cenário é esse? Que configuração é essa? É uma configuração que você tem do lado a China, né, como grande consumidor de commodities, a China como consumidor de máquinas e equipamentos da Europa, principalmente da Alemanha, da Coreia e do Japão, ao mesmo tempo vai se tornando, ao longo dos anos 2000, grande produtor de manufatura, e que articulou, né, numa integração, a complementariedade, que foi marcante, que possibilitou aquele crescimento expansivo nos anos 2000, o consumidor de última instância dessas manufaturas, Europa e Estados Unidos. Né? Nesse cenário, você tem uma completa reconfiguração da indústria de transformação mundial. Né? E eu vou chegar lá um pouco mais para frente. Né? Na verdade, e aí o saudoso Castro, achava que isso eram grandes tendências do capitalismo, e a década virou, e as tendências mudaram. Né? Quais foram as grandes linhas dos anos 2000? 4 grandes eixos. Né? O primeiro eixo, uma tendência altista de preços das commodities. Uma tendência de uma aceleração, de um crescimento dos preços das manufaturas, numa velocidade muito menor do que as commodities, ou uma estabilidade. Do outro lado, uma mudança enorme nos termos de troca. Muito chegou a se discutir se o prédio estava morto ou não. Né? E se o ciclo iria reverter ou não. A ideia é que a China teria gerado uma mudança estrutural tão grande que os ciclos teriam desaparecido. A China tem sim gerado uma mudança estrutural muito grande, mas o que não significa dizer mudança do ciclo. E o quarto elemento, que aqui é importantíssimo, e depois eu vou tentar explicar, que esses fenômenos, tanto dos anos 2000 quanto do período recente, tem a ver com a reconfiguração da estrutura da manufatura no mundo e seus efeitos sobre renda e salário. Né? Talvez nunca na história, desde a Revolução Industrial, acho que nem sei se na Revolução Industrial, você tem tantos proletários no mundo, tantos trabalhadores industriais no mundo. Né? Ao mesmo tempo, nunca tirou tanta gente da miséria absoluta. E, ao mesmo tempo, nunca se aumentou tanto a concentração de renda. Né?
O que significa dizer, e aí essa última tendência, a última tendência tem a ver com o quê? Com essa mudança da incorporação do consumo de massa. O que o Ricardo sempre batalhou para a gente construir, o consumo de massa se incorporou no mundo. O fenômeno, em certa medida brasileiro, é um fenômeno mundial. A retirada da pobreza absoluta é um fenômeno mundial. A China retirou mais do que o Brasil inteiro da linha de pobreza de $2 per capita o dia. O Brasil tirou 44. Né? Olha, que vocês podem passar esses gráficos? Esses gráficos eu vou avançar. Depois, se vocês quiserem, peguem na apresentação, pode avançar. Tá bom, deixa aí. Na verdade, o argumento que eu vou dar aqui é só para dizer, ó, será que o Eduardo está falando alguma besteira ou tem os dados? Os dados estão aí, mas depois vocês olham com calma. Tá? Qual é a questão que para mim é central nessa estrutura? Você tem, desde os anos 2000, né, uma reconfiguração da indústria importante. Né? No meados dos anos 90, você tem um deslocamento enorme da indústria, né, de eletroeletrônico para a Ásia. Inclusive, você tem se acentua o processo de fragmentação do processo de produção e da formação das cadeias globais de produção. Né? E, em certa medida, esse novo efeito que a China trouxe com sua ascensão, né, reconfigurou um novo padrão de acumulação. E que nos anos 2000, até a crise, um padrão do ganha-ganha. Um padrão que foi possível há muito tempo, todo mundo convergir em termos de crescimento. Trouxe de volta a América Latina, e isso permitiu, porque não só do efeito direto. Né? O efeito direto é importante, mas também do efeito direto. Porque você reduziu as restrições externas, você abriu a possibilidade de fazer política de demanda efetiva. Mas isso não foi só na América Latina, isso também na África. A África, que estava fora do jogo desde os anos 90, volta ao jogo. Volta a um espaço importante, inclusive, de entradas de capitais. Né? Ou seja, você construir um cenário, e muitos se perguntam, bom, mas como é que você conseguiu sustentar ao mesmo tempo o crescimento norte-americano e europeu? Né? O crescimento norte-americano e europeu, em certa medida, e pouco se destacou a questão da indústria, porque naquele momento, e me parece também por causa do efeito estatístico de dados, né, naquele momento, uma parte expressiva da geração de riqueza e renda estava numa dimensão financeirizada, era o setor da construção civil e eram os serviços. Né? Então você tinha a possibilidade, de um lado, da renda, né, no centro, né, e do outro lado, a indústria em transformação. Mas aqui é importante pensar as cadeias globais de produção, entender que esse deslocamento industrial não significou o deslocamento do controle e do poder das grandes firmas norte-americanas e europeias. O grande capital norte-americano e europeu nunca foi tão forte como é hoje. E principalmente, nunca teve tão lucro como tem hoje. Né? Porque você fez o quê? Você tentou reduzir custo de transação. Né? Eu vou mostrar que essa busca desse próprio capitalismo norte-americano e europeu, que possibilitou a ascensão rápida da China, vai trazer contradições para o próprio modelo norte-americano, numa dimensão da acumulação, mas principalmente numa dimensão política. E seus efeitos sobre o salário no centro. Né? O que a gente tem, e aí a crise realmente vai ter um efeito enorme, tá? Nos 2 primeiros anos não, mas você vai ter uma reconfiguração. Primeiro, como já foi dito muito bem aqui, a China começa a ascender nas cadeias globais de produção e a complementariedade, né, começa a diminuir e começa a aumentar a concorrência. E a China, na hora que vai buscar construir suas marcas ou suas próprias cadeias globais de valor, entra numa concorrência muito maior. Então isso começa a tensionar. Né? Mas mais do que isso, e aí o que o Medeiros já falou, e muitos outros aqui, a ideia do novo normal, e aí eu fico me perguntando, será que o novo normal é uma crise rastejante? Ou seja, será que a possibilidade, ou talvez estejamos, aqui é uma hipótese forte, talvez estejamos vivendo uma crise mais longa do que a gente imagina. Né? Mais longa do que a gente imagina, e com poucas alternativas para projetar um modelo de saída dessa crise. As várias tentativas estão indo por água abaixo e aumentando cada vez mais a tensão. E o que é esse novo normal? Né? Esse novo normal significa uma desaceleração do crescimento econômico e do PIB, queda dos preços de commodities e uma reversão dos termos de troca dos países em desenvolvimento. Você tem... O velho Prebisch voltou. Tá? O velho Prebisch voltou. Na verdade, se a gente olhar o movimento chinês, a diferença é que o ciclo foi muito mais longo, dada a escala chinesa, dado o tamanho da China, dado os seus efeitos no processo industrial. Né? E mudou... E a gente segue, né, mostrando que
desacelera a economia na periferia, o centro já estava desacelerado, né? O preço de commodities cai, os termos de troca vão se reverter fortemente. Caros e caras, temos problemas internos? Temos, mas provavelmente algumas questões, mas também tem uma mudança do cenário externo importantíssima, que isso afeta os termos de troca, isso afeta o balanço de pagamentos, mas isso também afeta fortemente os investimentos dos setores intensivos em commodities, que foram muito importantes na trajetória de nosso crescimento recente, né? Dados seus efeitos sobre Petrobras, sobre siderurgia, né? Foram inclusive as empresas que tiveram mais prejuízo em 2005, essas brasileiras, né? Esses grandes setores. Mas isso tudo porque eu quero reforçar esse ponto aqui. E por que esse ponto? Tá? Vamos lá, Eduardo. A gente tinha um duplo polo, uma articulação da economia mundial, isso gerou para a periferia, que produzia commodity, vantagens enormes. Isso permitiu, inclusive, política de demanda efetiva, isso permitiu política de transferência de renda, né? Ou seja, os efeitos diretos e indiretos da ascensão chinesa nessa reconfiguração mundial permitiu a periferia entrar no jogo, né? Mas, no pós-crise, você começa a ter uma mudança importante, né? E essa mudança tem a ver com o quê? Com a desaceleração chinesa e a própria redução da capacidade da Europa e dos Estados Unidos de continuar sendo o consumidor de última instância. E aí começa a guerra concorrencial entre blocos de capitais. Mas antes de sair dessa discussão mais do fenômeno dos dados, ou seja, isso, vamos dizer, dá para se olhar pelos gráficos, eu quero levantar uma hipótese aqui, que, na verdade, ainda é hipótese em estudo e pretendo desenvolver, mas é uma provocação, porque a minha desconfiança, esses dados da UNCTAD me trouxeram isso, o que é que esse dado da UNCTAD nos mostra? A participação da indústria mundial, tá? Isso já está decomposto, já está com os números índices, e a indústria de manufatura, tá? O que é que acontece? Eu percebi, olhando os dados, que, na verdade, a China não abriu os dados da indústria de transformação até 2005. O que acontece? Se você olha a tendência da participação da indústria de transformação, a indústria geral e a indústria de transformação no mundo, está caindo até 2005. Né? Quando a China entra no dado, claro, pessoal, que não dá para comparar 2015 esse salto, porque aí é um problema de série. Mas se você olha a partir do ponto de 2006... você percebe uma tendência do aumento da participação da indústria de transformação no mundo. Você cresce quase 1% no pós-crise. E muita gente está discutindo sobre desindustrialização. Sim, na periferia, nos outros latino-americanos, mas também uma desindustrialização nos Estados Unidos e na Europa. Né? Se a gente tira a China, e não é Sudeste Asiático, não é no entorno... é a China, basicamente. Se a gente tira a China desse dado, a indústria de transformação do mundo fica parada. Tá? Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje são dois movimentos simultâneos e tem a ver com o efeito China. O primeiro, o deslocamento da indústria de transformação para a periferia, especificamente para a China. Né? Ao mesmo tempo, também a expansão industrial na China. Né? Tem um efeito de deslocamento, mas tem um efeito também de ganhos. E esse efeito tem sido deixado de lado em certa medida, ou sendo pouco analisado. Né? Só que esses efeitos de ganho aqui têm a ver com o quê? E por que foi possível? Na estrutura das cadeias globais de produção, nas estratégias das grandes firmas, de buscar custo de produção menor, ou seja, diminuir os custos de transação, eles se deslocaram na periferia. Não é que se deslocaram, eles subcontrataram empresas. Só que isso gerou um efeito, quando a gente olha em termos mundiais, claramente um rebaixamento do salário industrial no mundo, se você olha mundo, porque você retirou os empregos industriais na Europa e nos Estados Unidos, que era um farol importante do salário médio, esses empregos industriais deixaram de existir, foram deslocados para a periferia com salário mais baixo, tá? E isso tem implicações enormes no centro. E por que isso vai ter implicações enormes no centro? Esse é um gráfico que está sendo muito rodado, que é o gráfico do Milovich, né? Que ele pode ser explicado pelo lado distributivo e ele pode ser explicado pela questão da indústria de transformação. Né? O que significa dizer o seguinte, o topo nunca ganhou tanto dinheiro. Os capitais norte-americanos e europeus nunca ganharam tanto dinheiro a partir da incorporação do valor nas cadeias globais de produção. Né? E não é à toa a tensão norte-americana hoje entre blocos de capitais. Entre um bloco que
necessita da globalização, a globalização é um elemento fundamental, e aí você junta, né, Wall Street, Vale do Silício e um liberalismo difuso, que é a Hillary. Né? Ao mesmo tempo, o Trump, que para alguns parece um insano, não é, né, tem uma articulação com blocos de velhos capitais, a indústria, né, de petróleo, ou que sofre efeitos desse processo. Né? Só que qual é a questão central e mais importante nesse ponto? Nesse ponto é que a gente tem o seguinte: nunca, talvez, na história do capitalismo, você tirou tanta gente e incorporou ao consumo capitalista. Incorporou no emprego industrial. Só que o emprego industrial agora com salário muito mais baixo. Isso é a retirada de milhões da pobreza absoluta, onde no emprego industrial chinês, que remunera muito baixo. Né? Ao mesmo tempo, isso vai ter um efeito enorme aonde? No centro. Por quê? Porque aí você desarticula uma coisa que é central para pensar o projeto nacional deles, que é o quê? O modo de vida norte-americano, o modo de vida europeu. Qual é o modo de vida norte-americano que foi central no pós-guerra? Com o esforço do meu trabalho, eu consigo o quê? Virar classe média. Desculpa, não dá mais. Os caras não conseguem, porque não tem emprego industrial alto, porque você tem um rebaixamento do salário, e isso vai se refletir aonde? Nesse gráfico. Nesse gráfico o quê? Você tem uma ascensão da chamada nova classe média, e isso é feito China, principalmente, e uma queda enorme, né, da tradicional classe média. E essa classe média é o quê? É classe média europeia, classe média norte-americana. Isso gera uma desarticulação profunda do padrão de acumulação. Por quê? Porque essa classe média, ela cai, perde espaço, e ela está em busca de quê? De emprego, 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 emprego. Renda, porque ela não consegue ascender. E isso gera o quê? Uma desarticulação completa num sonho de vida norte-americano e europeu. O Trump, com o discurso dele, xenofóbico, não deixar migrante e de voltar a emprego, é o que, parte expressiva, tem a ver com essa mudança nesse bloco de capitais, que inclusive foi estruturado a partir de capitais norte-americanos, né? E que permitiu, inclusive, nesse movimento, essa ascensão chinesa, e que agora essa própria ascensão chinesa nesse movimento causa as contradições políticas internas europeias e norte-americanas. E não é à toa. E aí, quais são as tensões desse processo? As tensões desse processo é que a dinâmica do próprio neoliberalismo sendo ampliado aumenta essas contradições. E, ao mesmo tempo, a China fala, não pode fechar. Por que não pode fechar? Porque eu tenho que subir antes da cadeia para fechar. Eu tenho que continuar incorporando essa dimensão. Né? E isso continua o quê? Essa tensão que está dada. E é por isso que acho que temos uma crise mais longa, porque não estão dadas alternativas simples de saída desse processo. Vai fazer o quê? Como é que eu vou recompor um emprego? Eu vou ter que trazer para o centro de novo, né, o emprego industrial? Mas, ao mesmo tempo, você perde a legitimidade política disso? E por que você perde a legitimidade? Porque a democracia começa a ir para o espaço, porque se eu voto e eu não consigo ter emprego? Né? Ou seja, e na aparência, fica apenas, que é um debate importante, mas ele não é, me parece, o central. Na aparência fica o debate, olha, nós contra eles, deixa entrar migrante, direitos humanos, isso é importante, é fundamental, mas o que está dado é uma nova reconfiguração dessa indústria de transformação, novos blocos de capitais, e como você perde essa unidade do projeto nacional, como é que você vai conseguir eleger alguém? Se não tem emprego, se você elimina o elemento fundamental da ordem capitalista, que é a ideologia, qual é a ideologia? Eu posso vencer com o meu esforço do trabalho, eu posso virar classe média? Como é que você articula um projeto? Então, em termos de projeto, Estados Unidos e Europa, né, tem uma fissura e uma dificuldade enorme de articular. E uma disputa entre blocos de capitais. A China tem um projeto. Né, e a China, e na verdade a tentativa agora é conter esse projeto chinês. Que ao mesmo tempo também tensiona. Né? E aí, como o Célio falou muito bem, esse talvez fosse um momento histórico que você tem claramente uma fenda. Nós estamos vivendo os tempos que cheiram entre os anos 20 e 30, né, entre 29 e anterior à guerra. Não é à toa que volta coisas que você não imaginava que era possível voltar. A defesa, a xenofobia, que está assentada na ideia do emprego. Né? Ou seja, essa ideologia ela sustenta porque tem a ver com a base material. A base material é o seguinte, olha, por que o cara que vem de fora vai roubar meu emprego norte-americano médio ou europeu médio? E como a direita vem por esse lado e diz, eu vou dar um emprego e eu vou fechar, isso cola, isso tem identidade. Só que você começa a entrar em crise de legitimidades internas. Porque como seguir se eu tenho que fechar para garantir o emprego, mas eu tenho que enfrentar os blocos de capitais, principalmente telecom, que precisam da globalização para sobreviver e para lucrar mais. E, ao mesmo tempo, com a China que opera, tentando expandir seus capitais e fazendo contraponto também com esses blocos de capitais europeus e norte-americanos.
E dado isso, ou seja, uma fenda que claramente existe hoje, e essa fenda me parece que é muito mais longa do que a gente imagina, claro que dá para chutar assim, porque a gente não sabe, né, daqui na frente, quanto tempo isso pode durar ou não, mas a minha sensação é que a gente está num momento histórico de crise que você não sabe ainda qual vai ser a nova estrutura, qual vai ser a nova dimensão para frente. E dado isso, para fechar sobre a nossa situação atual, é que a gente, diferentemente de outras fendas e outros momentos históricos, né, a chance da gente dar o salto, de aproveitar a fenda para dar um novo salto, desculpe o pessimismo, é zero. Né? Talvez até negativo. Talvez a gente consiga, no meio dessa fenda, piorar ainda mais. Né? Então, é um pouco do que eu queria discutir sobre o centro, e aí, não sei se deu, mas junta da China, cadeias globais, a entender o que é o Trump, a entender o que é a extrema-direita crescendo, e se a gente não pensar alternativas, bom, aí a minha expressão, pela esquerda, que significa melhores direitos, mas sem incorporar a categoria trabalho, adeus. É isso.